pagar pra morrer. Pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais esperar a hora de usar meu título de eleitor embolorado. E ver no rosto das pessoas a mesma expressão de assessorista de elevador mal remunerado. Pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais ouvir falar na crise da gasolina que já vai aumentar outra vez. E pensar que a poluição contaminou até as lágrimas e eu não consigo mais chorar. E ainda por cima, ter que pagar pra nascer, ter que pagar pra viver, ter que pagar pra morrer. Ter que pagar pra nascer, ter que pagar pra viver, ter que pagar pra morrer. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado. Desorientado segue o mundo e eu não posso mais ficar parado. Oh, tá tudo errado, oh, tá tudo errado. Eu só quero ter você comigo e mandar o resto pro diabo. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado. Oi, bom dia. Todos que nesse momento se conectam com a Rádio Borborema, com o canal Duplo N e o blog Portal do Carajás, que a gente está começando mais um Conselho Plebe. Hoje, de última hora, eu vim para cá, vinha com um participante, né, da bancada, mas o professor Leônidas teve um problema pessoal complicado e não pôde vir, né, e aí eu tive que socorrer. Estou aqui para socorrer e aí, claro, começando mais uma semana, nada interessante, e mais as bobagens que o governo a cada semana faz, né? E não mais, né? Cada vez que se passa, a gente tá chegando a um ano de truculência, um ano de desgoverno mesmo. Infelizmente, essa é a situação. E a gente tem que tolerar, afinal, nós somos os defensores da democracia, não esses que estão aí. Esses que estão aí são usurpadores, são, na verdade, fascistas travestidos de defensores da família. Mas nós estamos aqui para lembrar você que o Conselho Plebe está em andamento de debate para denunciar tudo isso, quer goste ou não. E hoje a gente está com um tema aqui extremamente interessante, já que essa semana o governo também tentando tirar até dos deficientes, né, a possibilidade de acessibilidade a concursos, chamam de privilégios. Por incrível que pareça, mas o governo está com essa proposta aí de retirar os privilégios que os deficientes têm. E aí, e não só isso, e ainda vem, não custa lembrar o que o presidente da Funarte disse essa semana. Minha nossa. Até os Beatles virou anticomunista. Os Beatles virou anticomunista. Paul McCartney, John Lennon, todo mundo agora é anticomunista e tem mais com aliança com a Rússia. Eu não sei, às vezes eu acho que esse povo deve toda semana fumar um negócio tão estragado e sair jogando essas bobagens por aí, porque eu nunca vi tanta baboseira, tanta besteira de um governo que não tem a menor moral, ética, mas a gente, e o pior é isso, e vem falar os franceses que estão lutando contra a reforma da Previdência no pau, incendiando, quebrando, e nós aqui passivos diante do que fizeram com a reforma da Previdência. Mas a gente vai ter uma conversa aqui hoje, com o professor, advogado, defensor dos direitos humanos, advogado dos direitos humanos, da disciplina disso aí, doutor Olímpio Rocha, que vai falar aqui justamente sobre essa questão dos direitos humanos, e aí a gente vai discutir várias coisas, principalmente a ameaça, e aí eu começo justamente falando o que o atual governo, numa campanha contra, desde que do ano passado, e já vem de alguns anos, uma campanha contra os direitos humanos, e essa campanha, de certa forma, a população desinformada, pode-se dizer assim, assimilou algumas ideias extremamente errôneas sobre o que é os direitos humanos. E aí, doutor, eu gostaria que você não só se apresentasse, mas começasse inclusive, o chamado beabá dos direitos humanos, para que a população e quem está nos escutando, se conectou conosco agora, possa minimamente entender o que é, e achar que a concepção de que defender direitos humanos é defender bandido.
né? Extremamente equivocada, que hoje a nossa população assimilou isso e não sabe diferenciar. Parece aquela história, joelho de trigo, né? Alhos de bugalhos, né? E aí uma confusão enorme nesse sentido. Doutor, com a palavra. Pois não, Bosco. Bom dia a todos, né? Bom dia a Bruno, que está aí na técnica, bom dia aos ouvintes, bom dia a quem acompanha o programa Conselho Plebe pelas redes sociais, né? Pela web. Bom dia ao meu querido amigo Pedro, né? Meu ex-aluno também, o próximo apresentador, né, Pedro? Acho que o próximo horário aqui vai ser dele. Veja, eu quero agradecer pelo convite para estar aqui presente no programa. E, de fato, essa problemática dos direitos humanos, ela é eivada de uma série, digamos, de vícios de concepção que não podem ser aceitos, né? Primeiro, essa história de que direitos humanos são direitos para bandidos, ela é totalmente falha, porque, veja, existe aquele conceito que diz, você está com pena, leva para casa, eu queria ver se fosse alguém praticando algum tipo de violência contra alguém da sua família, e eu sempre digo uma coisa, Pedro foi meu aluno, sabe bem minha posição sobre o assunto. Veja, se alguém faz mal a alguém da minha família, se alguém faz mal a minha esposa, meu filho, eu não respondo por mim, claro, eu sou um cidadão, eu tenho o direito de me indignar, né? Eu tenho o direito de sentir o desejo de vingança. Agora, o Estado não pode assumir esse meu sentimento pessoal. O Estado não pode assumir esse meu desejo de vingança, sob pena da gente voltar para a barbárie, né? Então é para isso mesmo que o Estado existe, para garantir o chamado devido processo legal, para garantir que haja o contraditório e a ampla defesa, coisa que a gente tem visto que é extremamente desrespeitada pelo atual governo, desgoverno Bolsonaro, né, que se notabilizou desde louvações a talvez o pior torturador da história da ditadura militar, o famigerado Brilhante Ustra, até, na medida em que assumiu, colocou em prática políticas de fato contrárias aos direitos humanos, né, que tentou acabar com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E esse mecanismo depois só conseguiu ser mantido, ser estabelecido depois de decisão liminar, né, por parte da Justiça Federal, se eu não me engano, do Distrito Federal. É um governo que, recentemente, como você bem lembrou, nomeou um cidadão para Funarte, que é defensor da ideia de que, ao invés de John Lennon, a gente tinha o John Lennon, né? E que os Beatles são comunistas. Aquela ideia tresloucada do Olavo de Carvalho, o tal do filósofo guru do governo que tem uma série de colocações extremamente reacionárias, né? Então a gente está no meio, né, de um fogo cruzado contra os direitos humanos, diante do qual a gente precisa se posicionar, a gente precisa deixar claro, na verdade, que não é possível, né? Não é possível que a gente aceite esses ataques, porque na medida em que se ataca os direitos humanos, se ataca a democracia, se ataca o Estado Democrático de Direito, e a gente pode acabar voltando, como se diz, para um período, né? Um período obscuro em que vigorou o AI-5, como o próprio filho do presidente defendeu. Então é uma série de absurdos, uma série de incoerências, para dizer o mínimo, contra as quais a gente precisa lutar, Bosco. Olha só, é justamente isso. E hoje, quando chamamos o senhor para vir aqui no Conselho Plebe, e aí a gente tem essa conversa, justamente porque, como falou aí, é aquela história do leva para casa. Sim. Inclusive, hoje, quem se notabilizou por essa frase, né, nas redes sociais e na TV aberta, justamente a Raquel Sherazade, né? Ela hoje é uma grande combatente. Né? Se arrependeu, nas redes sociais, de tudo isso, né? E desse governo que defende esse tipo de coisa. Verdade. Ela se meio que se arrependeu, né? Digamos assim. Chamada meia-culpa. Fez o chamado meia-culpa. Não sei até que ponto, de fato, é legítimo, mas menos mal, né? Menos mal que ela tenha feito. Exato, e é justamente isso. E quando se fala de direitos humanos, e aí, alguns fatos eu acho que extremamente importantes, por exemplo, o que aconteceu com no meio do ano, né, com a família que foi fuzilada pela polícia, né, pelo exército, não é isso? Lá no Rio de Janeiro, e agora, recentemente,
esse massacre que aconteceu lá no Rio de Janeiro, no baile funk, né? São Paulo, né? São Paulo, exato, Paraisópolis, né? Esse, que na verdade é um massacre que está ocorrendo. E aí, como é que vocês dos direitos humanos veem essa situação como se você defender isso? E aí, claro, os direitos humanos não só vai ter que defender não só as famílias, mas também defender os policiais para que sejam respeitados dentro do código. E que muita gente não entende isso. Como é que vocês, diante dessa situação, dessa verdadeira caça ao pobre, ao desvalido, né? E os direitos humanos, né, também como se estivesse tentando colocar os direitos humanos nas cordas, né? Diante da população. Veja bem, esse fato que você lembra bem, acontecido essa semana lá na favela de Paraisópolis, em São Paulo, foi realmente digno de toda a nossa repulsa, né? É preciso pensar, né, nos direitos humanos, como você bem disse, como direitos também, obviamente, inerentes à condição do policial, né? Então é preciso pensar também na chamada desmilitarização, e muita gente confunde essa história de desmilitarização. Quando se fala de desmilitarização, pensa-se que, na verdade, se está defendendo um fim da polícia. Não é isso, de forma nenhuma. Não tem nada a ver com o fim da polícia. Tem a ver muito mais com a necessidade de se colocar em prática educação em direitos humanos, né, para aspirantes a policiais, para aqueles que entram nas academias, de modo que aquela linha dura não acabe redundando depois de um tratamento que possa ser impingido contra a população pobre, contra a população preta, a população favelada, né? Quem fala muito bem sobre isso, existe um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, né? Achille Mbembe, não sei exatamente como é a pronúncia do nome dele, que ele fala da chamada necropolítica, né? Ou seja, o Estado ele lança mão de atitudes, o Estado ele lança mão de ações que acabam redundando no aniquilamento dessa população preta, dessa população pobre, dessa população favelada. Não mata diretamente, aliás, tem matado diretamente, sim, como nós vimos acontecer lá em Paraisópolis, mas na medida em que você faz uma reforma trabalhista que tira direitos, né, básicos da população, na medida em que você aprova, como aconteceu essa semana também, o famigerado pacote anticrime, né, de proposta do ministro Sérgio Moro, você acaba lançando mão, portanto, de uma série de fatores que vão redundar nesse aniquilamento das pessoas que não têm acesso a melhores condições de vida, né? E o pacote anticrime, por exemplo, na medida em que o ministro tentou fazer com que fosse aprovada a questão da prisão após a condenação em segunda instância, após a confirmação da condenação em segunda instância, isso obviamente é uma afronta, né, límpida, uma afronta direta à Constituição. O artigo 5º, nós conversávamos aqui antes do início do programa, o artigo 5º da Constituição, do inciso 57, não sei, 57, né, Pedro? Ele é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudado nem mesmo por emenda constitucional, né? E aí vem o ministro Sérgio Moro, que hoje tem se notabilizado talvez como o maior prócer dessa extrema-direita dentro do governo federal e propõe que haja essa mudança da Constituição via projeto de lei, né? Ainda bem que isso não passou, né? Não passou na Câmara, passaram outros pontos do projeto anticrime, que depois foi mudado, que antes, aliás, foi mudado por um grupo de trabalho composto por deputados de partidos variados, mas passaram também algumas outras questões absurdas, né, dentro desse projeto anticrime, que, ao fim e ao cabo, acabam por fomentar essa ideia da necropolítica. Contra isso, portanto, é que nós temos que lutar, Bosco. E o juiz Sérgio Moro, como disse na fala do Braga, né, do Glauber Braga, né, o juiz ladrão, né, como tá na Glauber Braga, deputado federal do PSOL, isso. Foi bastante duro, né? Chamou o Moro de juiz ladrão, porque, entre outras coisas, a gente sabe que ele foi o coordenador de fato da Operação Lava Jato enquanto esteve na magistratura, né? Ele claramente, comprovadamente, depois
da chamada Vaza Jato, né, das reportagens encabeçadas pelo site Intercept, ficou comprovado que ele coordenava as acusações, né, sugeria ao procurador da República, Deltan Dallagnol, que fizesse determinadas perguntas, sugeria que ele arrolasse determinadas testemunhas, né, e mantinha, portanto, essa relação nada republicana com o Ministério Público Federal lá em Curitiba. Isso dentro do que se chama lawfare, né, ou seja, um processo judicial que ele é feito indubitavelmente para atingir especificamente um acusado, né? No caso da Operação Lava Jato, entre eles, obviamente, havia o ex-presidente Lula, né? Que agora conseguiu sua liberdade também de forma precária e continua sendo alvo desse lawfare. E uma coisa, e assim, como vocês, os direitos humanos, veem que, na verdade, é um adversário extremamente poderoso, o ministro da Justiça, que afronta o direito, né? Afronta a lei, sim, que deveria estar lá para preservar, resguardar ela, faz por onde infringir. Como vocês, direitos humanos, veem até mesmo para o enfrentamento diante disso aí, com alguém que defende a quebra do direito, né? Rasgar determinadas cláusulas que tem na Constituição, em busca da justiça, nem Batman, e aí, nem Batman, no seu afã de vingança, de justiça, né? Para quem por acaso lê os quadrinhos ou acompanha os filmes, Batman, por mais que ele queira, persiga, não, a lei, ele quer que o cara seja julgado. Exato. Ele não quer a justiça com as próprias mãos. Pois é, Bosco, esse é um grande problema. Nós temos, desde, digamos, né, pedagogicamente falando, didaticamente falando, a gente diz que os direitos humanos surgem ali por volta do ano 1200, né, com a chamada Magna Carta do rei João Sem Terra lá da Inglaterra, que instituiu minimamente o devido processo legal, ou seja, se durante aquele período da Idade Média alguém eventualmente era acusado de qualquer coisa, bastava aquela acusação, né? O rei olhava, né? O suzerano olhava para o acusado e dizia, corta a cabeça, né? A partir de determinado momento, deu-se pelo menos a oportunidade do acusado se defender dizendo que não era o culpado. E, obviamente, isso foi evoluindo ao longo de 1000 anos, ao longo de 800 anos, até que nós chegássemos nos países civilizados a promulgações de constituições, a promulgações de códigos que regulamentam os procedimentos penais, que regulamentam os processos penais, que garantem esse devido processo legal, né? Então é preciso que a gente viva sob essa égide civilizatória, sob pena da gente voltar à barbárie, sob pena da gente voltar à ideia de que quem deve decidir é apenas um suzerano, é apenas um rei que, se não for com a cara do acusado, manda lhe cortar a cabeça e pronto. Não deve ser por aí, de forma nenhuma, né? E, infelizmente, hoje no Brasil, nós temos visto, sim, né? Primeiro, me permita dizer, eu penso que a candidatura do presidente Bolsonaro não deveria ter sido sequer deferida pelo Tribunal Eleitoral, né? Pelo Supremo Tribunal Eleitoral, melhor dizendo, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na medida em que alguém vocifera, né, claramente contra a democracia, na medida em que alguém louva torturadores, né, na medida em que alguém deixa claro que é favorável à ideia de que a ditadura militar deveria ter matado mais de 30 mil pessoas no país. É óbvio, me parece óbvio que você não deveria permitir que uma pessoa dessa tivesse sua candidatura deferida. É como você, sei lá, fazer com que nós tenhamos um prefeito em Campina Grande que diz que odeia Campina Grande, né? Um governador da Paraíba que diz claramente que odeia o nosso estado. É o caso de Bolsonaro. Obviamente que ele não disse literalmente que odiava o país, mas na medida em que ele odeia a democracia, na medida em que ele louva estados autoritários, na medida em que ele louva instrumentos como o AI-5, ele deixa claro que odeia o Brasil, ele deixa claro que odeia o país que nós conquistamos a duras penas, né, através de lutas pela redemocratização, através
de lutas para que a gente tivesse, portanto, finalmente estabelecido nosso Estado democrático de direito. Depois que ele, né, é eleito, continua vociferando, aparelha o governo com uma série de malucos, com uma série de doidos que defendem terra plana, uma série de malucos, uma série de doidos que defendem que os Beatles são comunistas, né, como você vinha dizendo aí, coloca em cargo-chave da administração federal, por exemplo, o cara que foi nomeado recentemente presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação, como o próprio nome diz, que deve defender a luta contra o racismo, e o cara disse que não houve racismo no Brasil, o cara disse que a luta da população negra ela é irrelevante. Tivemos recentemente uma decisão da Justiça Federal, se eu não me engano, do Rio, que determinou a suspensão da nomeação desse cidadão, justamente por esse desvio de finalidade. Como é que você é nomeado para uma fundação que deve lutar por políticas públicas inclusivas e você é contra essas políticas públicas inclusivas? Como é que você nomeia um ministro do meio ambiente que deve lutar pelo meio ambiente e ele é contra a defesa do meio ambiente? Né? Ele louva, né? Ele chama, por exemplo, o Greenpeace, né? Que é uma grande ONG internacional famosa por defender políticas públicas de defesa do meio ambiente, chama de Greenpeace, né? Entre outros exemplos que a gente pode citar, o maluco do Olavo de Carvalho, que defende que existem 3 grandes blocos que lutam mundo afora, né? A Eurásia comunista, o Oriente Médio muçulmano contra o Ocidente democrático, e que a geopolítica se resumiria a isso, quando na verdade não tem nada a ver, né? Então são uma série de fatores, meu caro Bolso, que a gente enumera aqui para deixar claro que o que nós temos é um governo, sim, claramente antidemocrático, é um governo, sim, claramente antipovo, e sequer, como eu disse no início da minha intervenção, deveria ter tido a candidatura deferida, quanto mais ser eleito, né, com base em fake news, com base na distribuição de mensagens, de montagens, né, pelo WhatsApp, que as pessoas leem as montagens, leem as reportagens, leem os títulos das fake news, repassam sem nenhum tipo de checagem de fatos. Né? Tá rolando aí no Congresso agora a CPMI das fake news, a famosa deputada Joyce Hasselman, né? Deu um depoimento estrondoso, né, no sentido de vaticinar que há, sim, o chamado grupo do ódio, né, que hoje é alocado dentro do Palácio do Planalto, saiu do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, outro translocado, outro amalucado, foi colocado lá dentro do Palácio do Planalto para continuar produzindo fake news, para continuar fazendo com que essas notícias falsas sejam espalhadas pelo país, pelos WhatsApps das pessoas que não têm a instrução devida. Então, é um cenário um tanto quanto desolador que a gente tem. Olha só, inclusive, alguns pontos, e aí eu vou retomar um que eu acho que você comentou aí algumas vezes, é sobre essa questão do AI-5. É o AI-5 e essa possibilidade ventilada pelo, acho que é o número 2, né? O número 2. O 02, né? 02. O Eduardo Bolsonaro. Que na verdade, não só ele, mas o próprio Olavo de Carvalho, sim, né, já ventilou também isso. E aí se faz necessário, né, quem por acaso conhece um pouco a história e conhece minimamente do ato institucional número 5, leu, por exemplo, como eu li quando eu tinha meus 18, 19 anos, Brasil Nunca Mais, sim, né, e pensa no ato institucional número 5, e a liberdade que nós temos hoje aqui de falar o que está falando para a população, através da internet, rádio, etc. Esse ato institucional número 5, que é uma ameaça enorme à sociedade, à democracia, aos direitos humanos. Claro. Né? Veja. Porque após o ato institucional número 5, a violência do regime se tornou institucional. Claro, triplicada, né? Triplicada. E aí vem um indivíduo que ventila isso, se por acaso o movimento de oposição ao governo se intensificar, e aí faz uma forma de colocar de volta o ato institucional número 5 e
E aí o indivíduo, o guru, diz: vamos estudar a possibilidade de como fazer isso. Veja, para quem não sabe o que foi o AI-5, é preciso deixar claro, né, que foi um instrumento baixado durante a ditadura militar, uma normativa baixada durante a ditadura militar pelo ex-presidente Costa e Silva, que cassou mandatos de políticos, né, destituiu funcionários públicos, desautorizou reuniões em público, proibiu o habeas corpus. Então imagine você, né, que nos ouve, eventualmente você tem o direito, óbvio, de se reunir publicamente, de fazer reuniões para discutir o que quer que seja com grupos organizados ou não, e aí você está reunido eventualmente dentro da sua casa, num espaço público, e chega a polícia para acabar aquela reunião sem nenhum tipo de justificativa fundamentada, a não ser que houve a ordem do governo, porque, enfim, haveria, portanto, a necessidade de se manter uma suposta paz pública, né? Então, na medida em que o Eduardo Bolsonaro, o famoso embaixapeiro, né, a mistura de embaixador com chapeiro, porque na medida em que ele foi indicado, né, teve o seu nome ventilado para ser embaixador nos Estados Unidos, ele justificou a indicação com base no fato de que já teria trabalhado como chapeiro numa lanchonete lá do estado americano do Maine, sei lá onde é que foi. Então ele acabou tendo essa alcunha impingida contra si, né? A alcunha de embaixapeiro. Então, na medida em que ele, enquanto deputado federal mais votado do país, infelizmente mais votado da história do país, ele dá uma declaração odiosa, odienta como essa, é preciso que as forças democráticas se unam contra isso, é preciso, de fato, que ele seja cassado pela própria Câmara dos Deputados, né? Uma das funções do Legislativo, além de legislar, é também ter a sua função atípica, digamos, de mediar as colocações dos seus pares, né? Então é preciso realmente que a Comissão de Ética dê um parecer favorável, vote favoravelmente à cassação do deputado, que louva um instrumento que é contra a democracia, né? Que louva um instrumento que, uma vez instalado, sequer permitiria que tivéssemos deputados e deputadas eleitos, né? E fora isso, né, a gente pode até falar no chamado AI-5 moderno, meu caro Pedro, porque, veja, há uma série de projetos de lei tramitando na Câmara Federal que emulam o chamado Patriot Act americano, né? O Patriot Act americano, para quem não lembra, foi um ato baixado pelo então presidente George W. Bush, lá em 2002, 2001, né, depois dos ataques à Torres Gêmeas, um ato, né, uma determinação do governo americano que permitia, por exemplo, a interceptação telefônica sem autorização judicial, permitia a interceptação telemática sem autorização judicial, isso único e exclusivamente com base no poder de polícia do Estado. Então imagine, há projetos de lei tramitando hoje na Câmara que querem emular esse Patriot Act, querem fazer com que nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, fiquemos sob esse jugo, né, do Big Brother estatal, esse jugo de um Estado que vai devassar nossas vidas, né, sem que haja sequer uma autorização judicial para isso, né? Há projetos de lei que querem taxativamente colocar movimentos sociais na condição de terroristas. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Tivemos a lei antiterrorismo aprovada, infelizmente, durante o governo da presidenta Dilma, e agora essa lei, ela está sendo alvo do desejo punitivista, né? Alvo do desejo punitivista desses deputados e deputadas reacionários que querem enquadrar movimentos de luta social, como movimentos dos trabalhadores sem teto, movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, né? Movimentos de estudantes, né, na condição de terroristas, quando a gente sabe que a desobediência civil, inclusive, ela é digamos, uma possibilidade, um excludente da culpabilidade de eventual crime por inexigibilidade de conduta diversa. Então não se consegue nada pedindo por favor, né? A gente na história mundial não tem notícia de que os movimentos negros contra o apartheid na África do Sul pediram por favor
aos forma governantes alguma. de plantão que acabassem com aquele absurdo. Não há notícia de que as mulheres que não podiam votar, que eram mais ainda subjugadas por seus companheiros e esposos, passaram a ter o direito de votar porque foram lá, pediram educadamente, por favor. Foram às ruas, queimaram o sutiã, como a gente lê e estuda na história, né? Não há notícia de que nós retomamos a democracia, né, após 84, 85, pedindo, por favor, que os generais se ausentassem do poder em Brasília. Então, a desobediência civil ela é legítima, sim. A gente só consegue, de fato, atingir a paz social, a gente só consegue, de fato, atingir os objetivos do povo, né, os direitos do povo, na medida em que vamos às ruas reclamar por eles. É preciso deixar isso muito claro, Bosco. E olha só, e aí, dentro dessa, eu acho que essa criminalização, Sim. que de certa forma começou a se fazer desde, acho que intensificou a campanha de 2 anos para cá, após o impeachment de Dilma, a criminalização de você ir de encontro do questionamento, seja ele na rua ou do que quer que seja, criminalizar o movimento social, seja ele qual for, de questionamento ao poder, ao governo, ao patrão, isso de certa forma deixou o trabalhador, e o ruim disso é que muitos trabalhadores assimilaram essa ideia de que você questionar o seu patrão, questionar o poder público, o governante, o deputado, seja de que forma mais incisiva, passa a ser crime, é bandido quem faz isso. E, de certa forma, o que é lamentável é que o trabalhador, de certa forma, ao assimilar isso, ele enfraquece a luta pelos direitos individuais, claro, e também a luta de ser tratado como ser humano. Claro. E aí os direitos humanos começam também a ser enfraquecidos quando a ponta de tudo, principal de tudo, o próprio indivíduo, ele não acha que tem direitos nesse aspecto. E aí, e esse trabalho, e a mídia funcionou, e a mídia convencional, a TV mesmo, tem um papel fundamental nisso. E a gente hoje parece que ir de encontro a isso, os bandidos somos nós. É complicado. Veja, acho que durante o período da ditadura militar, que nunca é demais lembrar, durou 21 anos no nosso país, né, de 64 a 85, havia, obviamente, as pessoas que se colocavam contra aquele regime, se colocavam contra, né, os fins, contra o fim das liberdades democráticas e clamavam pela efetivação dos direitos humanos conforme postos, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né, aprovado no âmbito das Nações Unidas, e na medida, então, que aquelas pessoas organizadas politicamente ou não se colocavam contra a ditadura militar e clamavam pela efetivação dos direitos humanos, a mídia, né, que se alinhava com o governo militar, a mídia que se alinhava com a ditadura militar, passou a fazer essa associação, né, de que os direitos humanos seriam associados a pessoas que estavam comprometidas com algum tipo de baderna pública, estaria associado com pessoas que estariam comprometidas com, digamos, ataque às instituições, e quando na verdade não é isso, né? As pessoas que lutavam contra a ditadura foram aquelas que permitiram que hoje nós tivéssemos, aliás, que a partir de 85 até 2018 pelo menos, né? Hoje, 2019, não sei se a gente pode dizer que vive em plena democracia, permitiram que nós tivéssemos, portanto, um período de redemocratização, né? Pessoas que deram suas vidas, pessoas que foram torturadas, pessoas que tiveram, né, seus cargos públicos cassados, que tiveram seus empregos cassados, né, e que, portanto, desde professores a estudantes, intelectuais, pessoas do povo, sindicalistas, trabalhadores e trabalhadoras, todas elas lutaram pelo fim da ditadura e tiveram consequências pessoais nefastas oriundas dessa sua luta e são tidas erroneamente, né, pela mídia como baderneiro. Não é bem por aí. É preciso respeitar a história das pessoas, é preciso deixar claro que
que não fosse a luta, né, desses militantes, dessas pessoas que muitas vezes sim pegaram em armas, mas pegaram em armas para defender a democracia, pegaram em armas para lutar contra aqueles que não lhes permitiam ter uma liberdade, né? E, portanto, é preciso respeitar a história de vida dessas pessoas, meu caro Bosco. Olha só, e aí há um detalhe interessante. Os sinais de ato institucional número 5 já começam a surgir no nosso país. Sim. Essa semana passada, o clipe do cantor Arnaldo Antunes, que tem o nome tem como tema, a questão é O Real Resiste, que faz uma crítica a isso aí, foi proibido de ser vinculado na Rede Brasil. Olha aí. Rede Brasil. E não só isso, e os artistas começam a sofrer com isso, inclusive com músicos. Ontem uma medida lançada no Diário Oficial que tira uma ocupação, cantor, músico, professor de música, professor particular de DJ, tudo isso deixa de ser ocupação, ou seja, o governo quer atingir uma massa que quer não, a arte é uma forma de você expressar, ir de encontro ao poder. Claro. Sempre foi. Isso não só aqui, nos partidos, nos países onde se tentou implementar o socialismo, e foi implementado o socialismo. Eu até num grupo de debate, eu questionei um cara que fala comunista, e digo, olha, me diga onde foi o país, o local, o país, sociedade que implementou o comunismo. Se você me disser, e aí isso é para todo mundo, onde você disser que o comunismo foi em tal país, comunismo, não venha misturar as coisas não, comunismo foi implementado em determinado país, nesse planeta, se você me mostrar um local, tudo bem, mas... E aí, essas ignorâncias dessa nossa população que recebe informação distorcida, fica repassando, e diante disso, não só isso, e diante dos direitos humanos, um fato que eu acho que é interessante, e aí a gente vai levantar o tema aqui, a quantidade, o chamado ataque contra as mulheres. O feminicídio que hoje o país passa, essa situação de ataque, de violência contra as mulheres, e os direitos humanos, né, também, como se estivesse nas cordas diante dessa situação, do combate a essa tentativa de exterminar as mulheres ou voltar a institucionalizar a agressão à mulher na nossa sociedade, como se isso fosse algo normal. Sim, perfeito. É um ponto bastante importante, Bosco, isso que você traz à baila, né? A necessidade de que se defenda, que defendamos, né? Que fomentemos os movimentos sociais em defesa das chamadas minorias, que na verdade não tem nada de minorias, né? A população negra, por exemplo, ela é 70% no mínimo, né, da população brasileira. O Brasil é o segundo maior país do mundo com pessoas negras, né? Só perde para a Nigéria. As mulheres são maioria hoje, né, na nossa população, tem muito mais mulheres do que homens no nosso país. Pessoas que têm opção sexual que não são, digamos, da maioria da população, também precisam ter seus direitos respeitados, porque, na verdade, se você tem a ditadura da maioria, você não tem o respeito àquilo que deve ser, digamos, fruto da luta popular. É preciso, portanto, respeitar, sim, as minorias. É preciso levar a cabo, né, a defesa das mulheres, a defesa dos direitos indígenas, a defesa dos direitos da população negra, a defesa dos direitos da população LGBT. Isso não só no campo retórico, isso precisa vir para a prática, via praxis, né, como se diz na academia. É preciso que tenhamos a condição de eleger representantes populares, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores, que sejam, de fato, comprometidos com essas políticas públicas de inclusão social, né? Porque, na medida em que você fomenta a inclusão, obviamente você acaba diminuindo, de um lado, a desigualdade, né? Então, por isso, de fato, é preciso fomentar essas práticas de políticas públicas inclusivas. Como vocês, direitos humanos, veem hoje, e aí, para dizer, um verdadeiro ataque à questão dos indígenas, né? A existência
Diz que, como se, na verdade, parece que ele fazia um extermínio dessa população, dos verdadeiros donos do Brasil. Exato. Dos verdadeiros donos do Brasil, que são os nativos, né? Ou índios, como queiram chamar. E, na verdade, é uma verdadeira campanha, me parece, do lado do Pará, para que as comunidades indígenas sejam praticamente exterminadas. E o pior é o seguinte, ainda permeia na nossa sociedade a visão como se o índio, ele deixa de ser índio por ele utilizar, digamos, da modernidade. Ele deixa, a sua origem deixa de existir, né? Então, e toda uma campanha para retomar velhos chavões, de como se o índio fosse preguiçoso, e isso tudo retomando uma ideia da colonização. Exato. Nossa. E houve recentemente também uma declaração de um membro do governo federal, né, não sei se você acompanhou, dando conta de que só houve escravidão porque os índios eram preguiçosos. Não sei nem quem foi o famigerado, o idiota que disse isso. Não sei se foi o atual presidente da Funarte, não sei se eu já estou trocando as bolas aqui com quem disse o quê, mas isso é um reflexo do pensamento do presidente da República, né, que disse claramente que em visita a uma comunidade quilombola, ele teria se deparado com um cidadão que não serviria sequer para reproduzir, ou seja, comparando, né, aquele cidadão de origem quilombola a um animal, um reprodutor. Isso é absurdo. Ele incidiu, não tenha dúvida nenhuma, o presidente da República. Agora estamos sendo lembrados aqui que quem disse isso foi um procurador de justiça do estado do Pará, né? Ricardo Albuquerque da Silva, que disse que só teria havido escravidão porque os índios seriam preguiçosos. Não é exatamente um membro do governo, mas ele reflete, como eu dizia, o pensamento do governo federal. O problema, né? Eu não tenho medo, digamos, de ser assassinado diretamente pelo presidente da República. Não tenho medo de que o presidente da República saiba quem eu sou, até porque ele nunca saberá, e mande me prender diretamente em razão de uma opinião que eu profira publicamente, de algo que eu escreva. A gente tem que ter medo do guarda da esquina, né? O chamado guarda da esquina, se eu não me engano, é uma expressão cunhada pelo ex-vice-presidente civil, né, durante a ditadura militar, o Pedro Aleixo, né, que dizia que o problema que você tem na medida em que você fomenta esse tipo de discurso de ódio é que ele reverbera naquele cidadão que acha que é bonito dizer que índio é preguiçoso, que acha que é bonito dizer que mulher tem que ficar em casa trabalhando mesmo, e isso na medida em que é defendido por quem atualmente ocupa a cúpula do poder, isso vai reverberar no cidadão menor, no cidadão de menos expressão, e vai fazer com que esse sentimento fascista prolifere na sociedade. Isso é um absurdo sem tamanho. É preciso lutar contra isso, né? Você veja, na Alemanha, há notícias que dão conta de que um mero gesto, né, que relembre, né, a tal saudação nazista, redunda em prisão para o cidadão. Então é preciso que a gente tenha, né, essa dureza, não no sentido de prender quem quer que seja, mas no sentido de termos memória, né, termos memória do que aconteceu, no sentido de nós fazermos com que haja museus que relembrem a luta do povo pela democracia, museus que relembrem a luta do povo por direitos humanos, para que aqueles períodos nefastos da nossa história em que vigorou a ditadura militar não voltem a se repetir. No Chile, por exemplo, temos uma história ditatorial bastante forte. Foram mais de 30 mil pessoas mortas, né? Lá durante o período da ditadura militar do Chile, do famigerado Augusto Pinochet. E hoje, naquele país, quase que... Quer dizer, quase não, é considerado uma grandíssima afronta à nação você fazer qualquer tipo de loa à figura do Pinochet, né? E Bolsonaro, assim que assumiu o cargo, fez elogios a Pinochet. Recentemente, não sei se vocês acompanharam, na Assembleia Legislativa de São Paulo, tentou-se fazer uma sessão em homenagem a Pinochet. O cara foi tão descarado, o cara foi tão
foi tão covarde o deputado lá de São Paulo que no projeto, na proposta de homenagem a Pinochet, ele não escreveu o nome Pinochet, ele botou Augusto P e o segundo nome, o sobrenome de Pinochet, que eu não sei exatamente qual é, mas para não deixar claro que ele queria homenagear um ditador sanguinário, ele escondeu o nome, né? Depois caiu-se em público aquela tentativa vil e foi corretamente cancelada, se não me engano, pelo próprio presidente da Assembleia. Então, o que eu dizia, meu caro Bosco, é que a gente precisa ter memória, a gente precisa ter museus que façam com que nós nos lembremos do que aconteceu durante o período da ditadura militar, a gente precisa ter memória para que saibamos o que foi o genocídio contra a população indígena, é preciso a gente ter memória, né, para que a gente saiba o que foi a escravidão. Recentemente, eu comecei a ler, e desde já recomendo o livro do escritor Laurentino Gomes. É um livro em que ele trata da escravidão no nosso país. Vai ser uma trilogia e Laurentino ele diz que aliás, ele começa escrevendo, né, desde 1400 e pouco, né, períodos um pouco anteriores ao dito descobrimento do Brasil, e vai dizer como foi vil, né, como foi totalmente digna de repulsa a escravidão, né? Os negros que foram contrabandeados, os negros que foram trazidos contra a sua própria vontade da África, e que o presidente Bolsonaro, inclusive, disse que nem se pisou lá, né? Ele disse que os portugueses nem pisaram na África, ou seja, é de uma total falta de noção de qualquer coisa que seja, né? A gente está num mato sem cachorro, é difícil, Bolsonaro. Olha só, a gente tem um comentário aqui, inclusive de um colega que está nos assistindo, né, Felipe Eire. Ele diz: quais movimentos estão sendo criminalizados? Nunca se observou tantos movimentos, sejam eles de direita ou de esquerda, quando ocorreu neste ano. Agora, apoiar a anarquia e demais truculência, o lema da nossa bandeira é ordem e progresso. Olha só, Felipe, os movimentos, eles foram, e pela população, num processo de trabalho midiático, considerados questionamento à ordem pública, ao poder, ou qualquer coisa errada, passou a ser chamado de bandido. Anarquia, e aí é bom lembrar que anarquia, o anarquista, é um modelo de sociedade. É bom você dar uma olhada, ver o que é que significa anarquismo, e a anarquia virou aqui no Brasil, no dicionário, sinônimo de bagunça, de baderna. Mas, dicionariamente falando, anarquismo ou anarquia é um movimento no qual se busca transformar a sociedade, no qual é uma sociedade sem Estado. E aí é bom você dar uma olhada no conceito para não estar, de certa forma, confundindo o que é anarquia ou anarquismo, se não saber diferenciar qualquer uma dessas coisas, para poder falar com mais propriedade. Porque muita gente faz isso sem conhecimento algum, faz determinados comentários como se, e a nossa bandeira é ordem e progresso. Ninguém está aqui dizendo para alterar a bandeira da França, liberdade, igualdade e fraternidade, continua a mesma, mas nem por isso eles deixam de questionar, de quebrar o pau, de ir para a rua, de questionar, quando o poder público tenta usurpar ou retirar direitos seus. E faz isso, se você considera incêndio, quebra, tal, questionamento, com anarquia, porque vai de encontro à ordem social. E vai de encontro à retirada de direitos que eles têm. E a França está fazendo isso. A França, por acaso, não é uma democracia? Sim, claro. Né? Deixa de ter ordem na França por conta disso, por questionar o que vai prejudicar a população? Não. Então, é importante a gente avaliar esse tipo de coisa, né? E dentro da questão dos direitos humanos, e aí é interessante a gente falar aqui, o que a gente está questionando, a questão é que os movimentos perante, houve uma campanha de criminalização, sim, do questionamento da sociedade e dos movimentos sociais. E isso é claro. É tanto que boa parte da população assimilou isso. Está aí o seu comentário. É verdade. Você veja, quando o próprio presidente da República, assim que eleito, disse que ia mandar para a ponta da praia os adversários políticos, ele deixa claro que não iria tolerar nenhum tipo de movimento social contrário ao seu governo. Né? A ponta da praia, para quem não sabe, era para onde eram mandadas as pessoas presas pela ditadura militar, porque simplesmente eram contrárias ao regime de plantão. Então isso deixa claríssimo, na verdade, o sentimento
que vigora hoje no centro Ela é do memória poder. memória do cárcere, não é isso? Sim, Memória do Só Cárcere, lembrar. Graciliano Ramos, Graciliano né? Ramos. Trata bem disso também. O próprio Carlos Marighella Isso. chegou também a ser preso na chamada Ponta da Praia, lá em Fernando de Noronha, que foi uma colônia penal antes de ser um destino turístico famoso como é hoje. Então, na medida em que o presidente ele deixa claro que não tolera, né, a divergência, na medida em que o presidente deixa claro que vai mandar para a ponta da praia os adversários políticos, isso acaba fomentando no guarda da esquina um sentimento de digamos, vingança contra aquilo que ele nem sabe, na verdade, que deveria existir, né? Contra aquilo que ele nem sabe, na verdade, que deveria existir, que é a luta pela democracia, né? Então, esse tipo de fomento deve ser alvo de todo o nosso repúdio, sem dúvida alguma, meu caro Bosco. A Luciana Rocha que faz o comentário, ele é um ridículo esse Bozo. João Guilherme Passos, esse cidadão acabou com o empreendedorismo, criticando o Bolsonaro, né? Com empreendedorismo individuais, tudo para submeter esses trabalhadores à condição próxima à escravidão, que na verdade a tentativa é essa de levar a população a um processo de escravidão ou semi-escravidão. Até porque é o processo de neocolonização. Eu lembro muito isso quando estava começando a dar aula há mais de 20 anos atrás. E aí a ALCA, a gente chamava a ALCA de neocolonização, né? E parece que o governo precisava de um apoio. Eu até já comentei aqui em outro programa, né, que nós estávamos, naquela época, 2002, 2003, nós estávamos na contramão da implementação disso. E hoje, os países como Chile, Bolívia, Equador, estavam tudo querendo se adequar. Isso o próprio México, Sim. que era a referência na época desse projeto que hoje está sendo implementado no Brasil e que hoje está indo de encontro a isso, né, com o Obrador lá no México. Então, e hoje nós somos o carro-chefe de um projeto que tenta escravizar, neocolonizar ou recolonizar a América Latina. Isso é que é o extremamente contraditório da história política do nosso país. E num viés pentecostal, subserviente, né? E, posso dizer assim, como é que eu diria, usando como pano de fundo o viés que foi usado na Alemanha, que é o viés religioso de defesa da família, como pano de fundo para implementar tais atrocidades à população brasileira e os direitos humanos, que está aí justamente para defender esses aspectos. É o chamado evangelistão do pó, né? A gente vive realmente sob uma tentativa de implementação de um Estado teocrático. Com base, né, numa série de valores que dizem ser bíblicos, quando na verdade nada de bíblicos tem, né? Eu não sou nenhum grande religioso, mas tenho formação católica, e todos que têm formação católica sabem que na verdade a história, né, de vida do Messias maior, que não é o Bolsonaro, nunca será, graças a Deus, Cristo era pela luta em defesa das populações pobres, em defesa do povo pobre, em defesa dos marginalizados da sociedade, em defesa das pessoas doentes, em defesa das mulheres vítimas, né, de qualquer tipo de preconceito. E o que se quer defender erroneamente, o que se quer defender com base nessa filosofia totalmente desregrada, para dizer o mínimo, do trisloucado do Olavo de Carvalho, é que deveria haver algum tipo de volta das cruzadas, né, àqueles movimentos que eram postos em prática pelos católicos da Idade Média contra, como se na verdade os muçulmanos, como se na verdade pessoas que não comungam dos pensamentos, digamos, mais comuns sob o ponto de vista religioso do Ocidente, devessem ser dizimadas. Então isso é absurdo atrás de absurdo. Existe uma mistura translocada aí entre religião e defensores de uma volta da monarquia, que, sinceramente, né, você dizer que alguém, quem quer que seja, porque simplesmente nasceu, deve ser digno de qualquer tipo de privilégio, a não ser aquele que é oriundo, obviamente, da sua própria competência. Mas, enfim, então a gente tem vivido
infelizmente, dentro desse âmbito, né, translocado, em que se defende uma mistura de religião com família, e quando, na verdade, você vai ver quem são essas pessoas, né, são justamente aquelas que traem seus companheiros, traem suas companheiras, né, que fazem uso de drogas ilícitas debaixo dos panos e em público dizem que é preciso criminalizar o uso de qualquer tipo de psicotrópico. São aquelas pessoas que, enfim, são hipócritas, né, para dizer o mínimo. É preciso lutar contra essa hipocrisia daqueles que se dizem religiosos, é preciso lutar contra essa hipocrisia daqueles que se dizem defensores da família, quando na verdade, sendo religiosos muitas vezes, roubam dinheiro dos fiéis, prometem, né, lugares ao céu, prometem curas milagrosas, quando a gente sabe que isso não tem nenhum tipo de base científica, não tem nenhum tipo de possibilidade real de acontecer. São vendilhões do templo. E os meus vendilhões que Jesus expulsou no templo lá. E aí, claro, olha só, a gente está chegando ao final do nosso programa. E aí, queríamos agradecer ao portal Duplo N, né, bem como também ao blog Sol do Carajás, e aqui a transmissão da Rádio Borborema, e agradecer ao Olímpio Rocha pela participação. E o programa era para ser de 2 horas, mas infelizmente, eu quando saí de casa também tive um problema de saúde, não um problema pessoal, como teve o Léo, é um problema de saúde. Sim. E aí não pude chegar no horário, mas nós queríamos agradecer, e as considerações finais aqui do Rio do Olímpio, dizer que aqui o programa Plebe, Concilia Plebes, vai continuar na trincheira política e do embate às atrocidades que este governo vem fazer. Nós aqui não tem essa história de imparcial. Nós somos parcial mesmo no que diz respeito ao ataque ao povo brasileiro, aos mais desvalidos. Estamos aqui na defesa desse povo. E não queremos a mudança da bandeira para vermelho, continuando verde e amarelo. O Ordem e Progresso, por mais que seja uma visão um tanto quanto, como diria na sociologia, um tema que acho que é o som que defende, né, que é conservador, mas e os conservadores de plantão que de vez em quando, aqui tem que aprender o que é, se o seu conservadorismo vai defender a estrutura da volta à Idade Média, que defender o conservadorismo na sua íntegra, é defender que a mulher fique em casa, que ela não saia para trabalhar, defender que ela seja espancada. Esse conservadorismo que muita gente hoje está em voga. E aí os direitos humanos estão aqui para justamente bater de frente e ir de encontro a tudo isso. Olímpio, suas considerações finais. Pois não, meu caro Bosco, eu quero agradecer pelo convite e dizer que fico à disposição para as próximas oportunidades e vaticinar, aliás, reafirmar tudo aquilo que dizemos ao longo dessa última hora de programa, né? Os direitos humanos, erroneamente, são tidos como direitos para bandidos. Não é isso, o próprio nome está dizendo, você é humano, você tem o direito humano, né? A não ser que você seja um bicho, a não ser que você Até os bichos têm direitos humanos também defendem. Exato. Já se fala em direitos aos animais, né? Como a necessidade de se considerar os nossos bichos de estimação, os bichos como um todo, na verdade, não simplesmente como semoventes, como a gente fala no direito civil, mas sim como, às vezes, até sujeitos de direito, a quem defenda essa linha de pensamento, e é preciso renová-la, né? Então, dizer que, infelizmente, nós temos passado por uma quadra histórica que é, de fato, atentatória, para dizer o mínimo, ao Estado democrático de direito, né? Na medida em que nós permitimos que houvesse uma candidatura que vociferava contra democracia, na medida em que nós permitimos que houvesse uma candidatura que vociferava contra o Estado Democrático de Direito, em favor da tortura, como foi a candidatura do então presidente, nós já começamos a falhar ali, né? Depois, uma vez empossado, uma vez no poder, na medida em que o presidente, através de seus asseclas, através de seus acepipes, né, para usar uma palavra do translocado ministro da Educação, o tal do Weintraub, na medida em que esses asseclas fazem coro à discussão, fazem coro ao discurso contrário à democracia, fazem coro ao louvor à tortura, fazem coro
a diminuição do Estado, na medida em que esses deslocados, ACPIPs, né, para usar novamente a palavra do ministro colocada erroneamente, porque na verdade a ACPIP nada tem a ver com isso. A ACPIP é como se fosse um quitute, né? Na medida em que eles lançam mão, portanto, desse discurso que empodera, né, o ódio, na medida em que eles lançam mão desse discurso que precariza as relações de trabalho, a gente precisa se reorganizar enquanto povo, a gente precisa se reorganizar enquanto militância, e não tem outra saída a não ser ir para a rua, realmente, a não ser fazer a defesa da manutenção mínima, né, do Estado Democrático de Direito, que tem sido, sim, aviltado, né? Uma série de pessoas que são nomeadas para postos-chave no governo, que não sabem nada com nada, né? O governo, eu diria que tem talvez uma vantagem, porque dá o primeiro emprego para uma série de analfabetos, dá o primeiro emprego para uma série de malucos que nada sabem sobre nada, a não ser fazer a defesa desse Estado teocrático baseado em supostas premissas religiosas que nada tem de realidade. Então o governo acaba premiando esses amalucados, é o governo dos incompetentes, a verdade é essa. Então é preciso que nós tenhamos condições de nos organizar, né, politicamente, de nos organizar enquanto povo, para exigir que a democracia seja mantida, para exigir que o Estado Democrático de Direito, que o devido processo legal seja preservado no nosso país, sob pena da gente voltar a se deparar, como defendem os filhos do presidente, como defende o próprio ministro da Economia, como defende o próprio presidente, a um cenário de AI-5, ou seja, a um cenário em que nossas liberdades democráticas sejam ainda muito mais fuziladas, por assim dizer, do que já estão sendo. Então, não há outro caminho. É preciso que nós nos organizemos, nós vociferemos contra esses ataques que temos sofrido diuturnamente na condição de cidadãos e cidadãs que têm direitos fundamentais na Constituição, no Estado Democrático de Direito e que têm sido, infelizmente, diuturnamente aviltados. Obrigado. Beleza. Obrigado a todos. Fica aí a dica de leitura. Leiam Memória do Cárcere, tá certo? Escravidão de Laurentino Gomes. Como leitura, para poder compreender melhor essa situação. E também, claro, Brasil Nunca Mais, que é leitura essencial para você compreender o que é regime militar e o que foi, né, o AI-5 fez com o nosso país. Grande abraço. Semana que vem, Conselho Plebe de volta aqui nessa trincheira de luta política. Grande abraço e até a semana que vem. Obrigado a todos. Pai, eu quero descer, que eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça. Você acha que esses